Graça e paz, queridos, estamos de volta para mais uma aula, mais um momento de aprendizado, mais um momento de crescimento aqui através da Setup. Hoje nós estamos ministrando a aula de pneumatologia ou paracletologia, ou mais conhecida como a doutrina do Espírito Santo. Nós estamos hoje na terceira aula. Nós já demos a primeira aula, que foi a aula de Trindade. Semana passada nós ministramos aqui a aula sobre quem é o Espírito Santo, ou a pessoa do Espírito Santo. E agora nós estamos, mais uma vez, voltando aqui para a terceira aula, hoje falando sobre nomes e símbolos do Espírito Santo. Então tem uma aula linda, grande para a gente aqui pela frente. Amém? Que a paz do Senhor Jesus é para os irmãos que já estão chegando. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Vai compartilhando, vai mandando para frente aí. Amém? Eu tenho certeza que vai ser um momento de bênção para a gente, vai ser um momento de muita grandeza e de muita aproximação do Espírito Santo para nós. Nós precisamos mais do que tudo de conhecermos o Espírito Santo, conhecermos aquele que mora dentro de nós, aquele que nos chama de amigo, aquele que é o nosso consolador, para sermos mais do que abençoados por Ele. Louvar a Deus aqui pela vida da minha esposa que já está entrando aí, ela que sempre nos assessora, compartilhando as lives. Vem para as nossas páginas, presbítero Leonardo também de Angra, vi que tem mais alguém aqui, deixa eu ver se consigo ver o nome aqui de quem já está conosco, vai dando um oi aí para a gente, tá bom? Os nomes não estão aparecendo para a gente aqui, mas você que já está chegando aí, tá bom? Vai deixando aí a sua paz, deixando o seu oi, sejam todos bem-vindos aqui no meio de nós, eu tenho certeza que vai ser bênção esse momento de aprendizado, esse momento de crescimento para a nossa vida espiritual. Quanto mais a gente conhece o Espírito Santo, mais a gente tem liberdade para clamar por Ele, para se encher dEle e automaticamente receber tudo que já está liberado para a gente. Amém? Tem muita coisa que a gente não recebe simplesmente porque não conhece. E por não conhecer a gente não pede, e por não pedir a gente não recebe. Então seja muito bem-vindo você que está chegando aqui, você que está aparecendo aqui já pra gente, está provando que ama o estudo, ama aprender mais de Deus. Compartilha aí, queridos. Antes da gente dar início aqui, você já vai compartilhando, tá bom? Vai mandando pra frente aí pra gente conseguir levar essa live para o máximo de pessoas possível, para que elas sejam abençoadas também, para que elas sejam enriquecidas também por esse conhecimento. Para você que vai assistir depois, também seja muito bem-vindo. E assista essa aula também, compartilhe, mesmo posteriormente, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Vamos levar essa palavra para frente e abençoar muitas pessoas em nome de Jesus. Vamos entrar no nosso tema, vamos entrar no nosso assunto. Alguns irmãos já estão aqui conosco. A paz do Senhor Jesus a todos. Não dá mais para estar citando o nome de todos, mas sejam bem-vindos aqui com a gente. Hoje falando de nomes e símbolos do Espírito Santo. Tenho certeza que vamos aprender muito sobre o Espírito de Deus através dessa matéria de pneumatologia, que ministrada por mim, pastor Geisiel, amém? E oferecida aí pelo curso da Setup, Seminário Teológico Avivamento Pleno, que é de uma forma muito, de uma capacidade muito linda aí, dirigida pelo pastor George Costa, amém? Vamos falar dos símbolos, vamos falar dos nomes do Espírito Santo, amém? Os nomes e símbolos do Espírito Santo revelam o interesse que Deus tem em ser compreendido pelos seus filhos. Cada nome, cada símbolo que é dado ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo na Bíblia, eles têm a finalidade não de fechar, de encerrar o assunto em si. Quando o Senhor se apresenta falando do Pai como Jeová Rafá, Jeová Roé e diversos outros nomes, ele não está encerrando o assunto de como é o seu nome. Há alguns dias eu vi alguém comprar uma briga dizendo que o nome do Senhor é o Senhor dos Exércitos e que esse é o seu único nome. A gente precisa ter em mente que esses nomes que nós encontramos na Bíblia a respeito de Deus, seja na pessoa do Pai, na pessoa do Filho ou na pessoa do Espírito, eles têm o intuito de revelar os atributos, revelar o caráter, revelar a natureza. E não de encerrar o assunto em que aquele é o nome do Senhor. Mas que nós possamos entender que cada vez que você encontra o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso guerreador, o Senhor é o nosso médico, o Senhor é aquele que sara. Na verdade são nomes que poderiam ser chamados até de adjetivos, porque eles revelam a natureza, eles revelam o caráter de Deus.
Eles revelam aquilo que o Senhor tem para apresentar para nós. E com o Espírito Santo não é diferente. Nós vamos estudar aqui hoje, talvez uns 15 a 20 nomes, eu nem me dei o trabalho de contar, do Espírito Santo, a forma como ele é apresentado na Bíblia, mas que todos esses nomes têm a finalidade de quê? De apresentar Deus ao homem de uma forma que Deus possa ser entendido. A Bíblia não é o livro dos mistérios, a Bíblia é o livro das revelações. Eu tenho batido nessa tecla aqui desde a primeira aula. E qual é o intuito de Deus ao provocar essas revelações para nós e em nós? O intuito de Deus é justamente que conheçamos o Senhor na sua essência, conheçamos o Senhor nas suas minúcias. E é por isso que ele se apresenta com muitos nomes, para que nós possamos entender exatamente qual é o trabalho de Deus, o trabalhar de Deus, os atributos de Deus. E assim você passa a conhecer não só a natureza, mas também a operação de Deus para a nossa vida, para a vida dos filhos, para a vida dos servos dele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é Espírito. E quando falamos que Deus é Espírito, isso implica diretamente no fato de que Deus ele não precisa exatamente, eu não estou dizendo que ele não tem. Isso é uma discussão que você vai ter ainda lá na frente no bacharelado, na matéria de teontologia, que você vai discutir muito sobre isso ainda, se Deus tem ou não uma forma, se Deus é exatamente igual a nós ou não. Isso é um assunto que a gente deixa um pouquinho mais para frente. Então eu não estou dizendo que Deus não tem uma forma, mas o fato de Deus ser Espírito, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele diz, Deus é Espírito. Quando ele faz essa afirmação, essa afirmação implica diretamente no fato de que Deus não precisa necessariamente ter uma forma conhecida pelos homens. Uma vez que ele é Espírito, ele não carece de ter necessariamente uma forma que seja conhecida por a gente aqui na Terra. Talvez a forma real de Deus a gente só vai conhecer quando chegar no céu. Agora imagina se Deus se apresenta para a gente de uma forma totalmente diferenciada. Nós entraríamos em confusão. O maior exemplo disso é quando a gente vai estudar as visões de Ezequiel. Ezequiel vê um ser que anda dentro de um carro com rodas que giram para um lado, dentro de rodas que giram para outro. Isso dá uma confusão na mente da gente. Por quê? São coisas que fogem da nossa compreensão humana. Fogem daquilo que nós estamos acostumados a entender, que fomos apresentados desde a nossa meninice. E Deus não tem interesse de complicar a visão que nós temos a respeito dele. Pelo contrário, Deus quer que nós o compreendamos para que possamos desfrutar de tudo que ele tem a nos oferecer. E nessa tentativa de se expressar para nós, o Senhor ele vai se apresentar com formas humanas, ele vai se apresentar com sentimentos humanos e ele vai se apresentar com nomes humanos, para que a gente possa ter uma compreensão de quem é o Senhor. Primeira coisa que eu falei foi de formas humanas. Nós chamamos essa atitude de Deus, essa ação de Deus, de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É justamente Deus se apresentando de uma forma humana, Deus se apresentando como homem. Quando a gente vai para Isaías capítulo 59, versículo 1, a Bíblia diz: eis que as mãos do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Observe que nós já temos duas características humanas aqui, mãos e ouvidos. Pastor, está dizendo que Deus não tem mão? Está dizendo que Deus não tem ouvido? Não, não estou dizendo isso. Estou te dizendo que Deus é Espírito. E sendo Espírito, ele não necessita necessariamente de ter uma forma humana. Então, quando Deus usa esse antropomorfismo de as minhas mãos, os meus ouvidos, os meus olhos, os meus pés, Deus pode estar falando de algo que é literal e não sabemos, e saberemos apenas quando chegarmos no céu, ou Deus pode estar usando da figura do antropomorfismo e apenas se apresentando para o homem de uma forma que o homem compreenda. Porque quando falamos de audição aqui na Terra, o que é que nós pensamos? É ouvido, a nossa referência de audição é ouvido. Quando falamos de bênção, de doar, de pegar, nossa referência é as mãos.
Então Deus tem que se apresentar para a gente de uma forma que a gente possa compreendê-lo. E ele vai se apresentar assim, mas isso é uma discussão que você ainda vai ter um pouquinho mais para frente, ok? A gente tem, por exemplo, em Atos capítulo 13, versículo 20, o Senhor vai estar dizendo assim, olha, eu achei a Davi, que é um homem que é segundo o meu coração. Achei a Davi, um homem segundo o meu coração. E aí fica a dúvida, Deus tem um coração? Né? São perguntas que vão surgindo ao longo do curso teológico. Eu estava conversando com um amigo antes de ontem e ele falou assim, pastor, às vezes o senhor dá algumas explicações que ao invés de trazer respostas, o senhor nos traz novas perguntas. E eu brincava com ele, falei, o intuito do estudo sistemático é justamente te levar à loucura. É justamente te levar a fazer perguntas. Por quê? Quanto mais perguntas eu faço, quanto mais perguntas eu tenho, mais respostas eu vou buscar. E quanto mais respostas eu busco, mais eu conheço o Senhor. Mas ele se revela a mim, porque ele vai se apresentar justamente para quem o busca. Ok? A gente vai para Salmo 132, verso 7. O salmista fala assim, entraremos nos seus tabernáculos e prostrar-nos-emos ante aos escabelos dos seus pés. E fala dos pés de Deus. Deus pode ter um pé. A Bíblia fala que ele usa a terra como descanso para os seus pés. O que nós não sabemos é, isso é literal ou é um antropomorfismo? Saberemos essa resposta apenas quando chegarmos no céu. Qualquer coisa que eu te der como resposta direta aqui na terra não vai passar de especulação. E nós precisamos ter esse cuidado de separar o que é especulação daquilo que é literal dentro da teologia. Outra figura de linguagem que Deus faz muito uso na Bíblia é o que nós chamamos de antropopatia, ou antropopatismo, que é o estudo justamente desses sentimentos. Quando Deus, além de se apresentar com formas humanas, Deus se apresenta também com sentimentos que são diretamente humanos e não de Deus. Observe quando a Bíblia vai falar, por exemplo, em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 ao 19, Provérbios 6, 16 ao 19, a Bíblia está falando assim, olha, tem 6 coisas que Deus odeia e tem uma que a sua alma abomina, e ele faz referência àqueles que semeiam contenda entre os irmãos. A pergunta que a gente se faz realmente Deus tem uma alma? Observe que o salmista falou de coração. Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, a gente está falando de algo físico. Agora, Provérbios, Salomão, ele vai levar algo para a alma, e ele leva para algo mais profundo. Então, Deus realmente tem uma alma, como a gente, ser humano? Não sabemos disso. É muito provável que não. Então, o que o texto está revelando aqui? É o que nós chamamos de antropopatia. Ele está dando a Deus atributos sentimentais humanos. Ele está dando a Deus sentimentos e pensamentos que são humanos. E por que o escritor vai fazer isso? Ele faz isso para que o leitor possa compreender Deus a partir do que ele conhece de si mesmo. A partir do que eu conheço de mim mesmo, Deus vai se revelar assim para que eu o conheça, para que eu entenda a revelação que ele está apresentando para a minha vida. Gênesis 6, versículos 5 e 6. Nós temos aqui mais uma revelação dos sentimentos, onde diz assim, viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Observa aqui, primeiro nós temos Deus observando a maldade do homem. Depois nós temos uma aplicação sentimental, Deus se arrependeu. E depois nós temos uma aplicação física, Deus pesou-se em seu coração. Então nós temos aí um só versículo, antropopatismo e antropomorfismo. Você tem uma aplicação física e uma aplicação sentimental a Deus. Aplicações essas, sentimentos e atributos esses, que não sabemos se Deus tem literalmente. Ou se foi uma forma de Deus apresentar ao homem usando sentimentos humanos, usando formas humanas, para que o homem pudesse compreender melhor o que se passava no coração de Deus naquele momento. Então observe que Deus não tem o intuito de complicar, queridos. Quem complica o evangelho é a igreja. Quem complica o evangelho é os próprios cristãos.
que numa tentativa de explicar a Bíblia, eles acabam complicando, mas o Evangelho é muito simples. E o próprio Deus, sendo Deus, ele faz questão de facilitar a hermenêutica, facilitar a exegese, ele faz questão de facilitar a aplicação, para que a gente, ao ler a Bíblia, compreenda. Pessoal, se Deus se escreve aqui falando de atributos seus que são meramente divinos, unicamente divinos, melhor colocando, e que a gente não compreenderia, então ele coloca isso em atributos humanos. Para quê? Para que facilite a nossa compreensão. Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo 8, versículo 18. Olha esse texto. Jeremias, capítulo 8, versículo 18. Jeremias 8, 18. Você que não pegou a Bíblia ainda, a gente pega aí Bíblia, caneta e papel. Hoje tem muita coisa aqui para você anotar, tá bom? Não dá para a gente assistir um estudo como esse sem fazer anotações, não. Tem muita coisa que a gente precisa pegar, precisa anotar, precisa colocar tudo no cantinho. Então, Jeremias, capítulo 8, versículo 18, diz assim: Deus falando, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Deus está usando a boca de Jeremias para falar como ele estava se sentindo em relação a Israel. Ele fala, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. O versículo 17 dá base para dizer que é o Senhor que está falando esse texto. Então observe que mais uma vez nós temos um atributo sentimental, Deus se apresentando triste, e nós temos um atributo físico, o coração, e o coração desfalecendo, ou seja, esmurecendo. Então Deus tem esse sentimento de tristeza realmente? Acredito que não. Mas por que ele se apresenta assim? É uma antropopatia, o antropopatismo, para que você compreenda como Deus está se sentindo a partir dos sentimentos que você conhece, a partir de um órgão físico que você conhece. O coração, a tristeza, são atributos humanos, são peças humanas, que Deus vai aplicando a si mesmo para facilitar a sua compreensão. Então observe que o interesse de Deus, queridos, por trás de tudo isso, é apenas facilitar a nossa compreensão da palavra dele, facilitar a nossa compreensão do evangelho, facilitar a nossa compreensão da pessoa dele. O problema é que, e aqui agora a gente entra na lição de hoje, isso ficou muito fácil de ser entendido quando fala do Pai, isso ficou muito fácil de ser entendido quando a gente fala do Filho, mas quando a gente fala do Espírito Santo, começa a ter problemas. Porque às vezes que o Espírito Santo se apresentou de forma simbólica, ele se apresentou como um símbolo, as pessoas pegaram isso de forma literal. De modo que a gente consegue imaginar Deus numa forma humana, no antropomorfismo, a gente consegue imaginar Jesus numa forma humana, até porque ele veio na Terra em carne. Isso nos fez entender que ele tinha um modelo humano, um modelo corpóreo humano, mas a gente não consegue imaginar o Espírito Santo de outra forma que não seja a pomba, ou um fogo, ou um azeite, ou um vento. A gente pegou os símbolos do Espírito e cravou nele. E por que a gente fez isso? Fez porque, como o Espírito nunca se revelou de uma forma humana, nunca usou do antropomorfismo, a gente ficou com dificuldade de compreendê-lo. E aí a gente tem sempre em mente que o Espírito Santo, ele é aquele símbolo pela qual ele se revelou em algum momento. Ora, Jesus lá no Monte Moriá era um cordeiro. João vai ver Jesus como um leão, mas a gente enxerga Jesus como um homem. Mas quando se trata do Espírito Santo, as pessoas ficam presas na pomba, ficam presas na língua de fogo. Elas não conseguem imaginar Jesus, o Espírito Santo em sua forma normal. E por que isso acontece? Porque nós temos dificuldade de compreender a pessoa do Espírito como tendo uma forma. E aí eu volto ao início. Uma vez que ele é Espírito, e Deus é Espírito, e Jesus é Espírito, necessariamente eles não precisam ter uma forma. Eles não precisam ter uma forma humana, e sim uma espiritual que conheceremos no céu. E uma vez que eles não precisam ter uma forma humana, eles vêm na terra, e eu falo eles aqui no sentido da Trindade, mas na verdade é ele, o Senhor, Deus apresentando-se nas três formas da Trindade, nas três pessoas da Trindade. Ele vem à terra e ele se apresenta da maneira como quer. Porque ele sendo espírito, ele pode se manifestar. A Bíblia vai falar isso, inclusive, a respeito do diabo.
Minha mãe está colocando aqui que meu pai também está assistindo. Sejam bem-vindos, missionária Neuza, pastor Edivaldo. A Bíblia fala isso sobre o diabo. A Bíblia diz em Isaías que o diabo foi feito um terror, um espanto, um bicho desfórmico. Mas quando fala-se do diabo lá na frente, a Bíblia vai dizer que ele pode se manifestar como um anjo de luz. Então observe que, sendo espírito, ele tem condições de se manifestar. Sendo espírito, ele tem condições de adquirir formas temporárias. Isso se aplica aos anjos, isso se aplica ao próprio diabo, isso se aplica à Trindade Santa e, consequentemente, ao Espírito Santo. Então, por exemplo, tratando aqui de símbolos com os quais o Espírito Santo já foi apresentado. O primeiro símbolo que o Espírito Santo se apresenta na Bíblia é o próprio vento. E até hoje muitos confundem ele com o sopro de Deus. Então o Espírito Santo é só um sopro. O Espírito Santo é só um vento. Isso por quê? Porque no hebraico a palavra ruach, que é traduzida, que era usada para espírito, ela também é usada para vento, ela também é usada para ar, ela também é usada para sopro. Eu já expliquei isso aqui em lives anteriores. O hebraico ele é composto de apenas, o hebraico bíblico, o antigo é composto de apenas 40 ou 44 mil palavras. Nós temos em nosso português brasileiro cerca de 600 mil, se colocarmos os termos técnicos. E se nós, com o nosso vocábulo tão rico, nós repetimos tantas palavras para coisas diferentes, porque faltam palavras, imagina um vocabulário com apenas 40 mil ou 44 mil. Então faltam palavras e por isso uma única palavra ela era usada para muitas coisas. Ela era usada para muitos objetos. Então pega-se no hebraico um estudo vultuoso de alguém que não se aprofunda, diz não, ruach era usado para ar, ruach era usado para sopro. Então se espírito é uma tradução de ruach, o Espírito Santo é um sopro, o Espírito Santo é um vento. No grego essa palavra é traduzida por pneuma, que tem o mesmo significado. Ora, é uma palavra usada para muitas coisas, mas o Espírito não é vento, o Espírito não é sopro, o Espírito não é um ar que fica por aí soprando nas coisas. Nós precisamos entender isso. Tanto que Jesus ele tem um cuidado já antes de sair da terra, de mudar essa palavra base. Ao invés de usar pneuma, que era a palavra grega, que era traduzida do ruach, ar, sopro, Jesus faz questão de chamá-lo de paracleto. E vai mais além quando ele chama de allos paracleto, ou seja, outro exatamente igual a mim, esse é o significado de allos, e paracleto que é advocatus, que é o defensor, que é o amigo, que é o companheiro, o consolador. Então observe que Jesus ele faz essa correção da palavra base que era usada, do ruach, do pneuma. Jesus diz, olha, deixa essas palavras porque elas vão dar confusão lá na frente. E ele chama o Espírito Santo de paracletos. Ele chama o Espírito Santo de advogado, de consolador, de confortador, de amigo, de companheiro. Ele dá essa outra visão para o Espírito Santo, essa outra nomenclatura para o Espírito Santo, para que a gente justamente se livrasse dessa tradução errada, para que a gente se livrasse dessa ideia errada que muitos têm. Então o Senhor faz questão de corrigir isso. Outra tradução que tem feito pelo Espírito Santo é que o Espírito Santo tem a forma de água. E alguém diz, não, o Espírito Santo tem as águas de Deus. Ora, mesmo profeticamente, águas na Bíblia fala de palavra. O Espírito Santo, simbolicamente, na profecia, ele é rios. Então, o Espírito Santo é água. Em que eles usam base? João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Pega a Bíblia aí, gente, acompanha. Tá bom? Você que está assistindo sem a Bíblia, pega lá a Bíblia. A gente está dando essas aulas baseadas nessa revistinha, Conhecendo o Espírito Santo, da editora Palavra Verdadeira. É uma revista de autoria minha, ok? Que a gente já tem ministrado aí. Temos 31 revistas, 31 edições já publicadas. E nós estamos dando essa matéria baseada nessa revista, Conhecendo o Espírito Santo. Você que é aluno aí do setup, você vai estar recebendo uma revistinha dessa. Pega aí com o pastor George Costa, tá bom? Acerta com ele aí. E nós estamos baseando nessa revista. Tem sido bênção. Você que nos acompanha, assim que a gente acaba essa live aqui, ela é publicada também em nossas páginas no YouTube. Então entra lá, curte, pr.geisiel Santos, tá bom? Pastor Geisiel Santos, pastor abreviado aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, pr.geisiel Santos. Entra lá, curte, se inscreve no canal, eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. E lá tem mais de 100 lives e ministrações, estudos, mensagens,
que vão abençoar muito a sua vida. Tem um pouco mais no Facebook do que no YouTube, mas tem muitas ministrações lá que vai ser abençoadora para a sua vida, tá bom? Também na página do CEMAP Oficial, tanto no Facebook quanto no YouTube, essa live ela fica registrada. Então João 7, 37 ao 38 é o que dá base para dizerem que o Espírito Santo ele é uma água. E Jesus ele vai falar assim, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele, do Espírito que haviam de receber os que crescem. Então observe que Jesus ele fala que aquele que recebesse o Espírito, ele correria um rio de água viva de dentro de si. Ele fala de um manancial que jorra sem cessar, que transbordaria de nós para poder abençoar a outros. E aí as pessoas pegam isso aqui e dizem, não, o Espírito Santo, ele tem a forma de água, ele tem a forma de rio. Queridos, isso é simbólico, é profético. A profecia e a poesia, ela faz uso de linguagens figuradas, ela faz uso de linguagens simbólicas que a gente precisa respeitar e aprender a traduzir essas palavras proféticas para não darmos a ela uma interpretação literal, ok? Nós precisamos entender isso dentro da palavra de Deus. Outra tradução que se dá é de que o Espírito Santo ele é fogo. Isso porque em Êxodo 3, versículo 2, diz que o Espírito estava lá sobre o tabernáculo, a tenda de oração, como uma coluna de fogo. Então diz o Espírito Santo é um fogo. Paralelo a isso está Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, em que faz uma menção do Espírito Santo na figura do fogo. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz que do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Minha esposa está colocando minhas páginas aí, obrigado filha, missionária Daniele Santos, sempre atenta aí, nos ajudando. Tá bom? Então, Apocalipse 4, 5 diz que ardiam 7 lâmpadas de fogo e era o Espírito Santo. E alguém diz, então o Espírito Santo é fogo. Porque em Atos 2, quando ele desceu como línguas de fogo. E as pessoas pegam isso e interpretam literalmente. Diz, não, é o fogo. O Espírito Santo tem formato de fogo. Precisamos ter cuidado, são símbolos. O Espírito Santo, sendo Espírito, ele não precisa ter uma forma corpórea. E se ele é halos, Jesus chamou halos de halo, ele é exatamente igual a Jesus. Então, como você imaginar Jesus, você precisa imaginar o Espírito Santo. Outro símbolo usado também é em Êxodo 27, versículos 20 e 21, que é o símbolo do azeite, que fala do azeite que acendiam as lâmpadas. Então as pessoas interpretam dizendo o Espírito Santo, ele é azeite, ele tem a forma de um azeite. E aí a gente vai para a mais comum, a mais popular, que é a pomba, né? Que é o símbolo ali do batismo de Jesus. Em Mateus, Lucas, João 1,32 mostra o Espírito se manifestando de forma de pomba. As pessoas interpretam, então, essa é a mais popular. O Espírito Santo é uma pomba. Eles colocam isso. Eu pedi para uma criança desenhar a Trindade, ela desenha o pai como um velho de barba branca, com um cetro na mão, talvez com a cara de sol, né? Jesus com aquela cara de Leonardo da Vinci, que desenhou ele, e a gente aprendeu a acostumar com aquela face de Jesus, e aí desenha o Espírito Santo, que é a pombinha do lado. Porque a gente pegou o símbolo e aplicou isso literalmente, e isso é um risco, isso é um perigo e é um erro, ok? E o último aqui, que é Efésios 1,13, que é a questão do selo, o Espírito Santo sendo apresentado também como um selo. Efésios 1,13. Ok? Vamos abrindo a Bíblia e acompanha com a Bíblia. Efésios 1,13, que diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, queridos, todos esses nomes que a gente falou aqui são símbolos do Espírito, para revelar a natureza do Espírito. A função do símbolo é revelar natureza. Quando fala de pomba, fala de algo manso, de alguém calmo, de alguém simples. Quando a gente fala do vento, fala de alguém que se move sem empecilhos, de alguém que não pode ser parado. Quando a gente fala de águas ou de rios, fala de alguém que corre, que jorra sem cessar, que nunca se acaba.
E aí quando a gente fala do fogo, fala daquilo que consome. O Espírito Santo, o fogo do Espírito, ele tanto consome o pecado, quanto ele queima o crente, ele reaviva o crente. Então são símbolos para revelar a natureza do Espírito. Não são informações literais de que o Espírito tem uma forma de pomba, ou de fogo, ou de rio, ou de azeite, ou de qualquer outra coisa. Nós precisamos aprender a interpretar o texto profético. Ou do contrário, a gente vai fazer aplicações erradas. Fazer aplicações que não condizem com a verdadeira exegese bíblica e dar ao Espírito Santo atributos que não são realmente, não revelam literalmente ele. Outra questão são os nomes do Espírito. Nós aprendemos a falar Espírito Santo e isso para nós tem bastado, tem sido muito bom. Mas a Bíblia apresenta aqui uma série, dezenas de nomes do Espírito e eu quero estudar alguns agora com você para que a gente compreenda essa questão do Espírito Santo nos seus nomes, nos seus atributos. Primeiro nome que a gente tem está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 17, em que Paulo vai escrever aos Efésios dizendo que para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Que o Pai vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Portanto, o primeiro nome que nós temos do Espírito Santo na Bíblia é Espírito de sabedoria e Espírito de revelação, ou Espírito de entendimento. Isaías capítulo 11, versículo 2. Eu vou pedir se tiver alguém mexendo na página aí, por favor. Tá bom? Se minha esposa tiver como entrar em contato com o pastor Jorge Costa aí, perguntar se tem alguém mexendo na página, porque está cortando a nossa transmissão aqui. Ok? Então o primeiro nome é Isaías capítulo 11, versículo 2, Efésios 1, 17, que diz que o Espírito é um espírito de sabedoria, mais uma vez revelando um atributo do Espírito. Não quer dizer exatamente que o nome do Espírito é Espírito de sabedoria, mas é uma revelação do trabalho do Espírito, em que Jesus vai profetizar sobre ele em João 14, dizendo, quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. Ok? Segundo nome que a gente tem também está em Isaías capítulo 11, versículo 2. Vamos ler esse texto. Que o Espírito é chamado de Espírito de conselho. Amém? Espírito 11, versículo 2. O Espírito é chamado de Espírito de conselho. E vai dizer assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor. Então observe que esse Espírito Santo ele vai recebendo diversas nomenclaturas na Bíblia. E a função dessas nomenclaturas é justamente fazer com que nós compreendamos o trabalho, a obra, os atributos, o caráter do Espírito Santo. Não quer dizer exatamente que esse é o nome dele. A função dessa aula de hoje é justamente te esclarecer quanto a isso, para que você compreenda quais são os atributos do Espírito, quais são as revelações do Espírito, e não ficar preso a isso para alguém não chegar para você e tentar pôr em sua cabeça que esse é o nome do Espírito Santo literal, que ele só deve ser chamado assim ou assado, porque em um versículo isolado está chamando, está nomeando ele dessa forma. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele vai ser chamado de espírito de fortaleza, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Então, mais uma vez, 3 nomenclaturas. O espírito de fortaleza, espírito de temor e espírito de moderação. Espírito de amor e de moderação. Então, são 3 nomenclaturas que nós temos do Espírito Santo em mais um versículo. São nomes que vão revelando a natureza, vão revelando o caráter, vão revelando a obra do Espírito Santo, ok? Isaías capítulo 28, versículo 6. Isaías 28, versículo 6. Vamos ficar indo e vindo, assim você vai acostumando aí com a Bíblia. A referência de Timóteo, que é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Isaías 28, versículo 6. Diz assim, e será espírito de juízo para o que se assenta a julgar e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Então, espírito de juízo, espírito de fortaleza. Olha as nomenclaturas que a Bíblia vai dando para o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 9, tem a que eu mais gosto.
particularmente gosto dessa nomeação que foi dada ao Espírito. Ele diz assim, vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então a referência que agora fala do Espírito de Cristo, do Espírito do Senhor. É uma nomenclatura agora que atribui a Jesus, que fala de Jesus. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, de conhecer cada atributo do Espírito Santo, de conhecer as funções, de conhecer o caráter, de conhecer a obra do Espírito Santo. E ele vai se revelando a nós, ele vai se apresentando para a igreja. Outra nomenclatura está em Romanos, capítulo 8 também, no versículo 2, que diz assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então observa que agora Romanos 8:2 ele é chamado de Espírito de vida. Por quê? Porque ele traz vida para a gente. A Bíblia diz que ele vivifica. Nós estudamos isso aqui semana passada. O Espírito Santo ele nos vivifica, ele nos restaura, ele nos concede aquilo que nós temos de Deus. Ok? Zacarias capítulo 12, versículo 10. Zacarias capítulo 12. Para quem tem dificuldade de achar, Zacarias está antes de Malaquias, que está antes de Mateus. Então você vem de trás para frente, Mateus, Malaquias, Zacarias. Zacarias 12, 10. Diz sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Observa agora que fala de um espírito de graça e súplica. Então, mais uma vez, nós temos uma nova nomenclatura do Espírito Santo, agora falando de espírito de graça. E que Espírito Santo, qual a maior obra do Espírito Santo se não foi exatamente compartilhar, distribuir a graça de Deus? Ele vem para trazer vida, e essa vida ela chega a nós por meio de quê? Por meio da graça. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios. Não vem de obras, mas ele vem pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, é por meio da fé. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Vai dizer assim, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora fala de um Espírito da glória, um Espírito que manifesta a glória, um Espírito que revela a glória, o Espírito que distribui a glória de Deus, que toda a revelação da glória de Deus ela passa pelo Espírito Santo, ela chega até nós por meio do Espírito Santo. Ele é a própria glória de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vamos de Bíblia, gente. Aproveita para treinar. Ok? 2 Coríntios 4, 13. Somos blasfemados e rogamos até o presentemente. Não, estou lendo 1 Coríntios, é o segundo. 2 Coríntios 4, 13. Ok. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei e por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Nós temos um espírito de fé. Eu amo esse versículo, porque ele é a base do evangelho. Diz assim, criei e por isso falei. Ele é a base da pregação, melhor dizendo. Porque eu só posso vivenciar, ensinar aquilo que eu creio. Precisa estar no meu coração para que possa fluir da minha boca com vida. Tudo que sai pela minha boca sem antes passar pelo meu coração, isso não tem vida. Isso não tem a graça de Deus e vai chegar para as pessoas como uma simples informação, como um simples esclarecimento. Mas aquilo que passa pela minha boca tem da vida do Espírito Santo é diferente. E como é que vai ter a vida do Espírito Santo? É quando eu creio piamente naquilo que eu estou afirmando. Quando eu verdadeiramente creio. E isso é feito por meio de quê? Do Espírito da fé. Do Espírito de fé. Aí é outro Espírito, pastor? Tem então uns 20 Espíritos? Não, é o mesmo Espírito Santo. Essas nomenclaturas são apenas para revelar a natureza, o caráter e o trabalho do Espírito de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Vamos lá com a gente, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Hoje a Bíblia acho que nunca folheou tanto como hoje.
A gente está indo com muitos textos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, de amor e moderação. Eu havia citado já esse texto lá no início, quando eu falei da fortaleza, e já incluí isso aqui, que é o espírito de amor e o espírito de moderação, mas duas nomenclaturas que é dada ao Espírito de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, e eu prometo que essa vai ser a penúltima que eu mando você abrir. Apocalipse 19, versículo 10, ok? Apocalipse 19, versículo 10. Disse: eu me lancei aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não fazes tal, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então observe agora que nós temos uma nova nomeação, o espírito de profecia. Aquele que avisa, aquele que revela, aquele que prevê, aquele que fala. Então, espírito de profecia é a nova nomenclatura que a gente encontra aqui falando do Espírito de Deus. E o último, que é a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 6. Prometo ser a última que eu vou dar hoje. Diz assim: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus ouve-nos, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Ele faz uma separação entre o Espírito da verdade, que vem de Deus, e o Espírito do erro, que é o próprio diabo. Então observe que nós temos aqui agora uma nova nomenclatura, o Espírito da verdade. Passamos aqui por quê? Vamos retomar aqui: espírito do conselho, espírito de fortaleza, de amor e de moderação, espírito de juízo, espírito de conhecimento, espírito de Cristo, de vida, de graça, de glória, de fé, de amor, de... Nós estamos tendo muitos cortes aqui. Na internet não. Estamos sofrendo algumas interferências aqui. Vamos ajustar isso para a próxima aula. Então, são muitas nomenclaturas dadas ao Espírito e todas elas têm uma única função: revelar o Senhor, revelar o caráter de Deus, revelar o trabalho do Espírito Santo, revelar a obra do Espírito Santo. Nós precisamos dessa visão de Deus, nós precisamos dessa compreensão dos mistérios de Deus, para que a gente consiga falar como Paulo escrevendo aqui, dizendo: olha, eu criei e por isso eu também falei. Eu estou falando de algo porque eu acredito nisso. Mas para isso eu preciso entender, queridos. Você nunca vai conseguir crer 100% em algo que você não entende. Se você não conseguir compreender o Espírito, não ser esclarecido quanto ao Espírito, você sempre vai estar cheio de dúvidas, e o resultado disso é que qualquer vento, qualquer falácia, qualquer doutrina nova vai te arrastar. Se você não estiver estruturado em seu coração, não conseguir acreditar plenamente, e essa fé ela tem que vir da compreensão do Espírito, você vai ser arrastado por qualquer coisa. Você vai ser arrastado por qualquer doutrina, vai ser arrastado por qualquer vento, vai ser arrastado por qualquer ensinamento. Então nós precisamos, primeiro, ser esclarecido de Deus. Parabéns a você que está estudando, parabéns a você que reserva 1 hora do seu dia para ouvir uma live como essa, para aprender, para estudar, que anota, que pesquisa, porque você está justamente buscando algo que vai te enriquecer espiritualmente. Você está buscando algo que vai te enriquecer, que vai te esclarecer, e esse esclarecimento vai fundamentar a sua fé. Amém? A fé ela precisa estar fundamentada em algo que eu entendo, que eu compreendo, que eu sou esclarecido. Eu preciso primeiro ter uma compreensão para que somente depois eu consiga acreditar plenamente e de forma inabalável. Se eu não tenho uma compreensão, eu vou ter dificuldades de esclarecimento, dificuldade de fundamentar isso. Eu vou ter dificuldade de me manter na minha fé, de me manter firme naquilo que eu afirmo para as pessoas. Às vezes tem muita gente que ele está com aquela fé inabalável, hoje ele crê, e acontece, amanhã está desviado. Por que isso? Porque não foi devidamente esclarecido. Tinha uma fé rasa, uma fé superficial, uma fé circunstancial. Então, quando se trata do Espírito Santo, não basta você ouvir falar. Não basta você chegar no culto e falar em línguas estranhas. Ou receber uma profecia. Você precisa compreender o Espírito Santo.
Você precisa entender a obra do Espírito Santo, entender a obra do Paracleto, entender a paracletologia, entender a função dele como seu ajudador, seu consolador, seu parceiro, seu companheiro, seu amigo, aquele que não vai te abandonar. Quando você compreende isso, quando você entende realmente a função do Espírito, o papel do Espírito, a importância do Espírito na sua vida, você não vai se abalar mais facilmente. Você não vai conseguir se distanciar mais facilmente por qualquer coisa que acontece, por qualquer evento que aconteça. Não, você vai estar firmado. E quando você estiver firmado, você vai simplesmente estar inabalável na sua fé em Deus. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Minha esposa está colocando de novo minhas páginas aí do Facebook, do YouTube. Daqui a pouquinho esse vídeo eu vou juntar as duas partes e colocar lá no YouTube para que a gente, quem quiser reassistir, possa assistir o vídeo completo. Eu tenho certeza que vai ser de muito crescimento para a sua vida espiritual. Entra lá, curte a página, se inscreve no canal que vai ser bênção para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Quinta-feira nós estaremos aqui de volta falando do batismo no Espírito Santo. Nós vamos fechar essa live não com um estudo técnico, mas a última aula vai ser um estudo aplicativo de mergulho, de imersão no Espírito Santo. Então quinta-feira vai ser um dia de muitas revelações aqui para nós. Quinta-feira, 4 horas da tarde. Último estudo de pneumatologia aqui pela CETAP, Seminário Teológico de Avivamento Pleno. Nosso pastor Jorge Costa nos confiou essa oportunidade. Que Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Entra aí nas nossas páginas, curte, tá bom? Comenta, compartilhe. Que Deus te abençoe. Fica com a gente, em nome de Jesus.